Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Boa noite, Fernanda, Roberto, pessoal que já chegou. Vamos esperar mais uns minutinhos. Boa noite, Celcinho. Esperar mais uns minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando. Já já a gente começa. Boa noite, Jonatas, que eu vou entrar aí também. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Inês. Boa noite, Ana. Ana entrando aí também. Boa noite, Isaac. Boa noite, pai. Vocês só confirmam para mim se vocês estão me ouvindo tranquilo, pessoal, que primeira vez que eu tô fazendo uma transmissão pelo YouTube, então eu não sei como é que tá o áudio. Tá funcionando legal? Boa noite, tia. Ok. Esperar mais uns 2 minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando e aí a gente começa. Bom, gente, então vamos começar, certo? Eu fui convidado aí pelo pessoal para estar trazendo uma palavra para vocês hoje e, embora eu tenha me acostumado aí durante esse tempo de pandemia a ficar de frente para as câmeras, né, trabalhando, dando aulas online, sinto que tem uma responsabilidade muito maior quando se trata de falar sobre a palavra de Deus, quando se trata de levar aos irmãos, levar à comunidade de fé uma palavra de encorajamento, que esteja contextualizada com a vontade de Deus para nós nesse momento, né, enquanto igreja, e acho que essa é uma responsabilidade muito maior. Então eu queria começar esse momento com uma oração, certo? Então vamos orar aí antes da gente entrar no assunto que eu quero trazer para vocês hoje, na palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje. Senhor Deus, eu entro em oração diante de Ti agora, Pai, clamando pela vida de todos os meus irmãos da igreja, de todas as pessoas da comunidade, não apenas aqueles que estão
acompanhando a transmissão, acompanhando o vídeo, mas por todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé, Senhor, venho pedir que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada idoso, trazendo as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, fortalecendo, Senhor, trazendo mais paz, trazendo, Senhor, as bênçãos do Senhor. E eu rogo que o Senhor esteja presente conosco nesse momento, aqui comigo e na vida de cada um que está acompanhando, Pai. Que este seja um momento proveitoso e que não sejam minutos, Pai, desperdiçados, mas que sejam realmente frutíferos na construção, Senhor, da nossa fé, no fortalecimento da nossa fé, da nossa vida espiritual, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, eu pensei muito a respeito daquilo que eu ia trazer, compartilhar com vocês hoje, e como vocês já devem estar cansados de ouvir nesse período, nesse momento, já devem ter visto muito isso, não só em outras palavras, em outros momentos, aqui das nossas reuniões, das palavras que têm sido feitas, pandemia, né? A situação com a qual nós fomos confrontados no ano de 2020. Da noite para o dia, a gente teve que mudar muitas coisas na nossa vida, a gente teve que mudar muitas coisas na nossa rotina, nós ficamos impedidos de realizar muitas coisas, entre elas nos reunirmos no nosso salão para termos as nossas reuniões como nós estávamos acostumados. Entre essas e outras coisas, nós ficamos impedidos de fazer muitas coisas, de experimentar muitas coisas que são normais para nós, com as quais nós sempre estivemos acostumados, né? Foi a imposição de uma nova realidade para nós. E isso tem me feito refletir muito, tem me feito pensar muito a respeito de como nós, seres humanos, temos o costume, o hábito, e eu não acho que isso seja uma coisa inteiramente ruim, mas nós temos o hábito de olhar demais para a situação, olhar demais para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tanto numa esfera mais restrita, como o nosso círculo de relacionamentos, o que acontece na nossa casa, o que acontece no nosso trabalho, o que acontece na igreja, mas também numa escala global, numa escala nacional, global, numa escala maior. Certo? Nós temos o costume de olhar para as circunstâncias e de agir baseados nas circunstâncias que nós estamos experimentando, certo? Então, com uma crise como essa, que se instalou com a chegada da pandemia, com a chegada do coronavírus, a gente viu uma retomada de pessoas dentro dos meios cristãos falando a respeito de fim dos tempos, certo? Sempre que acontece um grande evento em escala global, mundial, as pessoas na igreja, e quando eu digo isso, eu falo a igreja como um todo, as pessoas começam a falar sobre o fim dos tempos, certo? Isso é uma das coisas que acontecem. Outra das coisas que aconteceram, é que muita gente, diante dessa situação, pandemia, crise econômica decorrente disso, muitas pessoas se deixaram ser abaladas pelos acontecimentos, por aquilo que viam no jornal, por aquilo que ouviam falar na internet, no rádio, nas mídias em gerais. E eu também fui uma dessas pessoas. Certo? Não vou negar. Quando a pandemia começou e depois quando o vírus chegou ao Brasil, as notícias que a gente via na televisão eram aterradoras, certo? Catastróficas, apocalípticas. E eu fui uma das pessoas muito atingidas por essa crise. Mudou completamente a forma como eu realizo o meu trabalho, mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas, mudou a minha rotina, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer. E em muitos momentos eu me vi desanimado pelas circunstâncias. Muitas vezes eu me vi abatido
pelas circunstâncias. De uns tempos para cá, refletindo sobre isso, refletindo sobre a forma como eu vinha reagindo a tudo que estava acontecendo, refletindo sobre a forma como eu vinha lidando com tudo que vinha acontecendo, eu comecei a perceber que algo estava errado dentro de mim. Eu percebi que eu estava me movendo, tomando minhas decisões, fazendo coisas, baseado nas coisas erradas, certo? E quando eu digo baseado nas coisas erradas, eu estou querendo dizer que eu estava me movendo de acordo com as circunstâncias que eu via e era capaz de captar com os meus olhos, meus ouvidos, né, aquilo que a mídia trazia e assim por diante. De uns tempos para cá, então, eu comecei a me policiar mais e cheguei à conclusão de que nós, cristãos, começando por mim, temos que nos mover de acordo com uma outra realidade, certo? Uma realidade que muitas vezes a gente não consegue captar com os nossos olhos, uma verdade que muitas vezes a gente não consegue captar com os nossos ouvidos, mas que não deixa de ser menos verdadeira por causa disso. Nós que somos cristãos, nós que temos a nossa fé, nós que cremos em Jesus, cremos na Bíblia, a realidade de acordo com a qual nós devemos nos mover e conduzir a nossa vida, não é essa realidade que está aí. Não é essa realidade que estão jogando para cima de nós desde o começo do ano, certo? Essa realidade apocalíptica, essa realidade de mudança total, essa realidade catastrófica, essa realidade que nos impede, né, de fazer muitas coisas. Não, nós não devemos nos mover de acordo com essa nova realidade, certo? Nós não podemos deixar que essa realidade que eles estão impondo sobre nós, que esse vírus impôs sobre nós não devemos deixar que essa realidade afete a nossa vida, afete o nosso coração, certo? E por que eu estou querendo falar isso? Eu estou falando isso porque eu acredito que existe uma realidade superior. E aí eu quero trazer aqui um texto de Apocalipse, capítulo 4, certo? Os irmãos devem estar cansados de ouvir esse texto, com certeza quase todos vocês o conhecem. É o texto no qual João relata a visão que ele teve do trono de Deus. Como os irmãos sabem, em Apocalipse, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e ele é levado em espírito a ter visões, certo? E no capítulo 4 de Apocalipse, diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, irmãos? Esta é a realidade de acordo com a qual eu quero me mover todos os dias. A realidade de que há um trono
um trono que está acima de todos os tronos que existem neste mundo, um trono superior, um trono infinitamente maior, um trono sobre o qual se assenta o nosso Deus. Amém, irmãos? Essa é uma realidade que muitas vezes passa despercebida no nosso dia a dia. Essa é uma realidade, amados, que se a gente deixa de lado, uma realidade que se nós não acessamos diariamente, nos impede de agir adequadamente, certo? A realidade que esse texto traz para nós, essa realidade que foi vista pelo apóstolo João, dá conta para nós, nos diz que o Senhor está acima de todas as coisas e que o Senhor está no controle. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas e nada que acontece debaixo do céu, nada que acontece sobre a terra, sai do controle de Deus. Nada, irmãos. Nada. Tudo que acontece, acontece porque o Senhor permite que aconteça. Então, o coronavírus não pegou Deus de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A crise econômica decorrente do coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus continua sendo Deus. Deus continua assentado sobre um trono maior do que todos os outros tronos, um trono superior, certo? Um trono que está acima. E quando eu paro para pensar nessa realidade, a realidade de que Deus está sentado sobre o trono e de que Ele governa sobre tudo, isso muda as minhas prioridades. Isso muda a forma como eu conduzo a minha vida. Isso muda a forma como eu me relaciono com as pessoas. Isso muda a forma como eu lido com os meus afazeres. Isso muda a forma como eu administro o meu tempo. E principalmente, e eu acredito que essa seja a principal mensagem para esse momento, essa realidade vai definir o estado do meu coração. É claro que as coisas que acontecem nos abalam, certo? Quem disser que não ficou em algum grau, seja ele maior ou menor, abalado por causa dessa pandemia, não vai estar sendo 100% sincero. Mas se eu me lembro que a realidade do governo de Deus, que a realidade da soberania de Deus não foi alterada e que ela está acima dessas coisas, então isso muda o estado do meu coração. Isso me enche de paz. Isso me enche de confiança. Isso me enche de esperança. Certo? Muitas pessoas dizem, como é que vai ser agora? E agora, depois do coronavírus, a crise que vem decorrente disso, né? É crise econômica, é desemprego, crise na saúde, etc. Sim, é verdade. Essas coisas estão acontecendo, mas essas coisas não mudam a realidade de quem Deus é e não mudam a realidade de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele governa, amados. Isso deve nos trazer paz, isso deve nos trazer conforto, a olhar para todo esse caos, a olhar para todo esse cenário apocalíptico, eu posso pensar, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não mudou. Ele nunca vai mudar. A realidade do governo de Deus é imutável, é eterna. E essa realidade tem que definir os rumos da minha vida. Tem que definir o estado do meu coração, amados. Uma vez o Paulo Manzini foi pregar lá na nossa congregação e ele disse uma palavra, nos passou uma palavra, na qual ele dizia que às vezes a gente precisa ir para o quarto de cima, para o quarto superior. E eu acredito plenamente nisso e estou aqui para encorajar os irmãos a fazerem isso também, certo? A irem, acessarem o quarto de cima. E o que seria o quarto de cima? É quando eu
deixo de olhar para as coisas que estão ao meu redor, eu deixo de olhar para as circunstâncias, eu deixo de olhar para o caos, e eu passo a olhar para a realidade de que o Senhor governa, de que o Senhor continua governando, de que o Senhor continua o mesmo. Amém, amados? Eu queria encorajar os irmãos nessa noite, queria encorajar os irmãos nos dias, semanas, meses, anos que estão por vir, a sempre terem essa realidade em mente. Não importa o caos ao nosso redor, não importa o cenário que a televisão esteja pintando, não importa a crise que venha, nós vamos ter ganhos, nós vamos ter perdas, nós vamos ter momentos de profunda tristeza. Mas isso não muda essa realidade. A realidade é que o Senhor está acima de todas as coisas e de que Ele governa. E no governo do Senhor nós podemos ter plena confiança. Amém, amados? O Senhor Jesus, quando Ele ascende aos céus, Ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos consolar. E o que o Espírito Santo faz em nós, amados? O Espírito Santo nos conecta a essa realidade superior. Amém, amados? E eu quero encorajar nós, enquanto congregação, nós, enquanto comunidade, a sempre trazermos isso uns para os outros, a sempre encorajarmos uns aos outros, a mantermos os nossos olhos, a mantermos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, os olhos do nosso coração voltados a essa realidade, a realidade de que Deus governa, a realidade de que Ele está acima de todas as coisas. Amém? Isso nos traz paz. Isso tem o poder transformador de nos trazer paz em meio às crises, de nos trazer paz em meio aos problemas, de nos trazer paz em meio às lutas, em meio às tempestades da vida. Amém, amados? Eu queria, então, deixar aí essa palavra para os irmãos. Acabou sendo uma coisa muito simples, mas eu acredito piamente que as verdades mais simples são aquelas que mais têm o poder de impactar o nosso coração. Amém? Que nós mantenhamos os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações focados nessa realidade superior. O Senhor governa. Ele continua governando. Ele continua assentado sobre o trono. Isso independe de quem está assentado sobre o trono dos Estados Unidos. Isso independe de quem está sentado sobre o trono lá em Brasília. Isso independe de quem está sentado sobre qualquer outro trono na terra. O trono do Senhor é maior. Eu gosto muito de uma música, ela é americana, que diz o seguinte: existe um trono maior, diante do qual todos terão de se ajoelhar. Esse trono é o trono sobre o qual nosso Senhor está assentado. Amém, irmãos? Então, para encerrar, eu queria orar nesse sentido, rogando ao Senhor que faça com que essa realidade esteja mais presente na nossa vida e nos nossos corações. Amém? Senhor Deus, eu entro na Tua presença agora, Pai, clamando para que o Senhor venha trazer aos nossos corações e às nossas vidas a realidade do Teu governo, Pai. A realidade da Tua soberania, a realidade, Senhor, de que o Senhor está assentado sobre um alto trono, maior do que qualquer outro trono conhecido. O Teu governo, Pai, não tem fim, e nada acontece sem a Tua permissão. E eu quero pedir que o Senhor esteja, Pai, alinhando as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus irmãos, a essa realidade. A realidade de que o Senhor governa sobre tudo, de que nada foge do alcance da Tua autoridade, Senhor. E eu venho pedir que o Senhor nos ajude a nos mover, a viver de acordo com essa realidade. A não, Senhor, tomarmos o que diz a mídia, a não tomarmos, Senhor, o que dizem os alardeadores, aqueles que propagam as catástrofes. Pai, nós queremos ter o coração focado na realidade do Teu governo,
na realidade do teu senhorio sobre nós e sobre tudo que existe, Senhor. Eu venho rogar que o Senhor traga isso a nós nesta noite e que o Senhor nos ajude, Pai, a manter isso sempre em foco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso então. Uma boa noite a todos, um bom restante de semana e fiquem com Deus. Amém?